pessoal, primeiramente, né, boa tarde. Hoje a gente vai entender a tabela periódica. Eu mandei esse arquivo no WhatsApp de vocês dêem uma olhada aí, junto com uma tabela periódica de alta resolução em PDF. Eu sou o professor mestre Luiz Fernando dos Santos e eu vou estar falando um pouco disso com vocês a priori. Antes a gente viu distribuição de Linus Pauling nas aulas passadas, anteriores a essa. Eu vou falar um pouco de tabela, vou falar um pouco dos elementos químicos, aqui são duas aulas em uma só, vou tentar condensar aqui. E depois a gente vai relacionar a tabela com a distribuição eletrônica, igual a gente fez numa live anteriormente, que eu vou estar abordando de novo para fixar bem o conteúdo. Então a gente vai fazer esse feedback aí para deixar tudo encaixado, porque é tudo relacionado. Estou aprendendo essa relação tabela periódica e distribuição de Linus Pauling, o resto é molezinha, tá? Então a tabela periódica, introdução, ela foi estipulada, né, por Mendeleev no século XIX, onde ele tentou organizar elementos químicos com propriedades parecidas, agrupados um sobre o outro, inclusive deu a ideia de famílias da tabela periódica. E usou a periodicidade na época de massa atômica, ou seja, dobrava a massa, um elemento químico ia para um outro período, né? Ia preenchendo a coluna, né, como se fossem colunas, enfim, dentro de um espaço. E ele usou um método, inclusive foi muito parecido com a tabela periódica que a gente tem originalmente, indo de 8 em 8. Né? Só que, né, o modelo dele foi tão bom que ele conseguiu prever a posição de outros elementos químicos, porém outros não batiam. Depois com a evolução do modelo atômico, o estudo das propriedades dos elementos químicos, viu-se que não é a massa que dá a propriedade para a matéria em si, o número atômico, que a gente já viu, né? O número de prótons no núcleo. Já viu isso em aulas anteriores, quando falo dos tipos de átomos. Então, no modelo de Rutherford, modelo de Bohr, modelo quântico, enfim, o número de prótons no núcleo é o que determina a diferenciação de um átomo de um elemento químico para um átomo de outro elemento químico. Então, baseado nisso, a tabela periódica nada mais é que uma tentativa de sequenciar os elementos em ordem crescente de número atômico, que é o que foi conhecido, que é o que equivale hoje às tabelas atuais. E há uma repetição periódica em certas propriedades, que o Mendeleev estipulou lá atrás, que os cientistas evoluíram e que o negócio foi mais ou menos nesse sentido aí. A gente vai ver essas propriedades depois, no final desse processo. Então, as propriedades, como eu falei antes, as propriedades dos elementos químicos são funções periódicas do número atômico, ok? Então, a tabela periódica é um conjunto de elementos em ordem crescente de número atômico em linhas horizontais, né? Vai ter tabela periódica aí, mas linhas horizontais e linhas verticais, tais que os elementos semelhantes estão exatamente um debaixo do outro. Você tem os metais alcalinos, o lítio, o sódio, o potássio, e vai embora. Eles são muito parecidos quimicamente, né? E os que são diferentes ficam distantes um do outro, consequentemente. Quais as características das tabelas periódicas? Colunas verticais e das colunas horizontais. Das colunas verticais, ou grupos ou famílias, que são os nomes que podem dar para essas colunas verticais, reúne os grupos com propriedades químicas e fisicoquímicas semelhantes. Reatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição parecido, a questão de ser inerte ou não, enfim. São enumerados de 1 a 18, ou seja, são 18 colunas que a tabela periódica tem. E essa tabela periódica se divide em dois grupos, nessas colunas, grupos A e grupos B. Nos grupos A, há os elementos principais ou representativos. Lá na frente vai ter um slide lá, mas adiantando, são os elementos representativos, ou seja, representa o quê? O número de ligação deles, a valência que a gente chama, a quantidade de ligações que esses elementos químicos fazem, são constantes. Então, essa valência dá a característica de ligações químicas que esse elemento químico faz e, consequentemente, está diretamente relacionada à reatividade. Né? E a eletropositividade a gente vai ver lá na frente. E os elementos do grupo B são os elementos de transição. Vocês vão ver nos livros metais de transição, porque todos são metais.
Então, os de transição, eles têm um número que pode ser variável, né, de ligações químicas. Inclusive, a gente trabalha inclusive com oxidação, NOx1, cobre NOx1, NOx2. Né? O número de ligações ele não é tão definido. Para alguns são, para outros não. Então a gente chama de transição porque ele não sabe muito bem o que é da vida, vamos dizer assim, né? Então a gente chama de transição. A quantidade de ligações ainda não é bem definida para esses elementos. E na tabela periódica, se minha setinha aparece, ele apareceu. Você tem grupo A e grupo B. Organizacionalmente, na tabela periódica, a gente tem um grupo A com 8 colunas, ok? Aqui, um A, dois A, as duas primeiras colunas, metais alcalinos terrosos. O 3A vai ser, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 3A vai ser esse aqui. Aí 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ok? São as 8 famílias do grupo A. O grupo B são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalizando aí as 18 colunas da tabela periódica. Você vê que 1B e 2B começa aqui. Depois vira A. Aí quando chega no 8A e volta no 1A, 2A, que já é 3B, isso aqui vai derivar por causa da distribuição. Opa, agora lascou, voltei. Da distribuição eletrônica dos materiais, distribuição dos elétrons nos átomos, né? Então, cada elemento químico da família 1A vai ter características específicas que vão ser diferentes do grupo da família 2A. 3A, 4A, 5A vai ter diferença. Os do grupo B depende, como falei, é transição, então vai depender muito, por exemplo, a quem ele está ligado. Né? Quando a gente for estudar ligações químicas, saberemos melhor isso. Mas grupo A, elementos representativos, grupo B, elementos de transição ou metais de transição. Tá vendo que é o períodos? Períodos é as linhas horizontais. Ó. Primeira linha horizontal, primeiro período. Segunda linha horizontal, segundo período. Terceira linha horizontal, terceiro período. O que representa os períodos? Então, colunas verticais. Períodos são as linhas horizontais. Períodos é a quantidade de níveis de energia que aquele átomo possui. Níveis de elétrons. Quantos níveis de elétrons ele tem? Então, por exemplo, todos os átomos do terceiro período tem 3 níveis de energia para os elétrons, 3 camadas eletrônicas. É assim, por exemplo, que a tabela periódica se relaciona com a distribuição de Linus Pauling. Então, se um átomo só vai até a terceira camada de elétrons, ele tem que estar localizado no terceiro período da tabela periódica. Ok? Existem, aí já entrando nos grupos, existem metais, ametais, semimetais, gases nobres e o hidrogênio, ok? Vamos começar pelos metais ou não metais, ou ametais. Não metais ou ametais é a mesma coisa. E tem os que são nenhuma coisa nem outra, semimetais, nem é metal nem é metal. O que diferencia um metal do ametal? As suas propriedades físico-químicas. Os metais têm alto ponto de fusão, altamente maleáveis, altamente dúcteis, conduz muito bem a eletricidade, conduz bem o calor. São sólidos, a grande maioria são sólidos à temperatura ambiente, excluindo o mercúrio, que é líquido. Né? Já os ametais não possuem nenhuma dessas propriedades. Péssimos condutores de calor, péssimos condutores de energia elétrica, péssimos condutores térmicos. Tem um que foge, que é o carbono, que o carbono em forma de grafite relativamente conduz bem o calor e conduz eletricidade, em forma de diamante não conduz nada. Né? É isolante, inclusive, então o carbono tem essas loucuras, tem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, excluindo o diamante, que tem um alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. E são líquidos ou gasosos, na maioria temperatura ambiente, enfim, não são dúcteis, não são maleáveis, enfim. O que é ducto maleável? Capacidade de formar fio ou lâmina. Metais têm facilidade tremenda
inserir ductos maleáveis, a metais não. Né? E tem os que não são nenhuma coisa nem outra, estão ali no meio do caminho. São o que a gente chama de metalóides, mas o termo científico mais correto é semimetais. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio e telúrio são os metalóides da tabela periódica. Ok? Aí tem a tabela com todos os desenhos, né, prevalece. Você vê que tem na tabela periódica que predomina são metais, ok? Esse quadradinho mais claro são semimetais, esse aqui são os ametais ou não metais, e essa coluna última aqui é os gases nobres. E aqui isolado o hidrogênio. O hidrogênio é isolado quimicamente, você pode considerar que ele comporta-se como ametal, mas dentro do hidrogênio, o elemento químico hidrogênio ele tem propriedades muito diferentes dos ametais, por isso que a gente não coloca dentro do grupo dos ametais. Alguns autores colocam, eu prefiro não colocar, como aqui está na apresentação, então ele está isolado, ok? Mas quimicamente, algumas reações químicas, a gente pode considerar assim que o hidrogênio comporta-se como um ametal. E nem em ligações químicas, que às vezes ele é um hidreto, ele se comporta como um íon. Então enfim, depende da proposição. Como tem várias ponderações, a gente deixa ele sozinho. E tem os gases nobres, ele tem nome de nobre porque é rico, né? Mas porque são átomos altamente estáveis, fazem em situações extremamente raras, em situações extraordinárias, que eles fazem algum tipo de ligação química. Como eles ficam na dele, gostam de ficar de boa, sem se misturar, chamaram ele de. E todos são gases, né? Chamaram em si de gases nobres. Tem até a questão da piada, né? O pum do rei, gases nobres. Mas não é. Aquilo lá é metano. Gases nobres é o argônio, neônio, xenônio, hélio, enfim, radônio e por aí vai. Esse formato aqui é um não essencial, não usual, perdão. Tabela periódica é uma longa não usual. É porque essas outras aqui, essa que é mais conhecida. As famílias dos datanídeos e dos actinídeos são essas duas linhas horizontais aqui embaixo. Para não ficar com esse formato gigante, né, na folha A4, por exemplo, deitada, a tabela periódica, já nesse formato aqui já preenche muito espaço, imagine nesse aqui. Então, usualmente, a gente usa esse formato que é o mais conhecido. Aqui essa tabela, inclusive, está incompleta, porque a gente tem até o 118, 113, 114, 115, 16, 17 e o 118. Né? Os 118 elementos químicos. Esse aqui está um pouquinho desatualizado. Aí, é o 118, exatamente. Aí você tem, por exemplo, os elementos naturais, uma coisa importante aqui na tabela periódica, existe o natural e existe o artificial. Natural que pode ser encontrado na natureza. Artificial é que é feito pelas mãos humanas. Então, todos os elementos com número atômico menor que 92, o último então seria o urânio, com número atômico igual a 92, são naturais. Existem exceções, que é o tecnécio, que é o 43, e o promécio, 61, que são artificiais, né? Que é o tecnécio, 43, esse bichinho aqui, e o promécio, 61, que é o PM, ok? Eles são artificiais. Precisa decorar isso? Não. A gente vai ver que o interessante da tabela é saber usar, não decorar nome de elemento químico. Esse método é ultrapassado. A gente tem que saber usar para entender as propriedades periódicas dos elementos químicos. É isso que a tabela resolve para a gente, ok? Porque se fosse necessário decorar, não teria tabela, né? Óbvio. Então, esses artificiais, né, depois que foi preenchendo tudo, né, os elementos foram descobertos e foram preenchendo as lacunas da tabela, aí faltou 43,61, né? Um cientista curioso, podemos dizer, né? Deixa eu inventar um artificial aqui que preenche. E realmente preencheu, né, seguindo a grande periodicidade, um método quase que perfeito de prever o funcionamento físico-químico dos elementos químicos. Isso é muito importante. E todos os elementos acima do 92 são artificiais ou sintéticos. E a gente denomina esses elementos como os transurânicos. Deixa eu voltar aqui, só a apresentação. Aí, voltou. São os transurânicos, com um número atômico maior que 92.
Ou seja, acima de 92, todos esses aqui são artificiais. Ok? Deixa eu passar aqui. Aí, por exemplo, a gente pensa na bioquímica, na biologia, quais os elementos mais abundantes? Por exemplo, substâncias químicas, que são a união de vários elementos químicos, gás carbônico, que é o CO2, né? Um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio. A água é uma substância composta formada por a ligação de um átomo de oxigênio com dois de hidrogênio. Glicose é uma fórmula comum, enfim. Essas substâncias químicas orgânicas, né, que a gente vê, essas relações, né, glicose, né, sacarose, enfim, e os minerais, que fazem parte dos seres vivos, e substâncias inorgânicas, que também fazem parte dos seres vivos, como a água, por exemplo, são as que são mais abundantes nos seres vivos. Então, os seres vivos, 6 elementos químicos são mais abundantes. A gente chama isso de CHOMPs, não está aqui na ordem, mas isso aqui está na ordem de grandeza. Né? Então, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. São os 6 mais abundantes. Aí, que está em vermelho na tabela periódica. Aí você tem o que está em azul claro, mas dá para ver. O cálcio, o cloro, o magnésio, o potássio e o sódio, que são esses 4 aqui, o cloro está escondidinho aqui, também são abundantes e necessários a todos os organismos. E o que tudo está em verde, você vê que tem muitos metais de tração, cromo, manganês, ferro, cobalto, o níquel, né? O ferro, cadê o ferro? O ferro que está em verde, são microelementos. Tem pouca abundância nos organismos, só que são extremamente importantes. Se não tiver esses elementos químicos, não existem os organismos vivos. Um exemplo, por exemplo, é a hemoglobina, que é a proteína, né, do sangue que absorve o oxigênio atmosférico. Ela tem um ferro no centro da estrutura que está em coordenação com a estrutura orgânica, e esse ferro é o que captura a molécula de oxigênio. Então é extremamente importante esses materiais, os elementos químicos para os seres vivos. Então aqui são as características dos metais, como eu falei, são sólidos, exceto o mercúrio, conduzem bem a eletricidade, são dúcteis, podem ser feitos de fios, estirados em fios, tipo estirados, tipo aqui. Como é que é? Tipo um todo, você tem um todo de metal. Tem uma força aqui, vai puxando. Isso que eu chamo de dúctil. Se isso aqui não se romper, ele vai sendo esticado até chegar numa forma de fio. É isso que se trata. São maleáveis, dá para ser moldado em folhas, em lâminas e formam ligas. Por exemplo, o bronze é uma liga metálica. O bronze é uma mistura de estanho com cobre, né? Entre outros, né? E tende a ter baixas energias de ionização, que a gente vai ver o que é isso lá na frente. E os não metais valem muito na aparência, mas de certo, ametal, não metal, ou seja, não tem propriedades de metais. Alguns são sólidos. O bromo é líquido. Nitrogênio e oxigênio são gasosos. E são pobres condutores de calor e eletricidade, que é o que vale para a gente aqui. Os semimetais, aqui o acetato não entra, está errado aqui, mas enfim, são bório, silício, germânio, arsênio, antimônio e telúrio. O acetato não entra, ok? Apresenta propriedades intermediárias entre os metais. O acetato, inclusive, ele é usualmente conhecido como um ametal. Ele seria um ametal. Só que ele é tão raro, existe só 30 gramas dele em toda a crosta terrestre. Então, até para saber a propriedade de algo que é muito raro é meio difícil. Mas comumente ele é usado, e aqui ele está errado, ele é um ametal. Semimetal, o boro, o silício, o germânio, arsênio, o antimônio e o telúrio. Apresenta propriedades intermediárias, por isso que é semimetal, não é uma coisa nem outra, entre dos metais e dos não metais. São semicondutores de eletricidade. Sobre os semicondutores destaca o silício. Parece ser um metal, mas é quebradiço. Em vez de maleável, e não é bom condutor térmico ou elétrico comparado aos metais. Como ele não é um bom condutor elétrico, ele é usado, por exemplo, em sistemas de transistores, de processamento de computador, igual esse computador que estou dando essa videoaula aqui. Os núcleos de silício permitem passar uma corrente fixa de energia e esse material não esquentar muito ou não dar um curto-circuito, como um metal, por exemplo, faria, se fosse um bom condutor. Então, ele ser semicondutor, ele é ótimo para esse processo aqui, ok? E aqui tem um quadro, resumo, né, as diferenças dos metais para os não metais.
Uns têm brilho, os não metais não têm. Metal é ductível maleável, ametais não são. Metais são bons condutores de calor e eletricidade, ametais não são. Metais na natureza muitos são óxidos metálicos ou são sólidos iônicos básicos, a gente vai ver isso lá na frente. Já os não metais formam óxidos não metálicos, né? Eles formam normalmente substâncias moleculares que formam a substância molecular, contato com a água, solução ácida, por exemplo. Tende a formar cátions em soluções aquosas por serem eletropositivos, a maioria, não todos, os metais. E os não metais tendem a formar ânions ou oxiânions, ou seja, negativo, em soluções aquosas. Então, metais tendem a serem mais positivos, ametais tendem a serem mais negativos. Aqui, né, eu já falei das fileiras horizontais dos períodos, onde 1 a 7. Só o primeiro período tem o hidrogênio e o hélio, né, que é o primeiro aqui. O primeiro período só tem o hidrogênio e o hélio, os outros vão ter mais elementos. São 7 linhas horizontais na tabela periódica. Para iniciar um novo período, a proposta é que haja repetição de propriedades físicas e químicas para que cada elemento químico com propriedades parecidas fique debaixo em uma coluna só, né? E o número do período em que o elemento químico se encontra tem que ser correspondente ao número de camadas ocupadas por elétrons desse período. Então a gente pensa num elemento químico que está lá no 7º período. Vou botar numa tabela aqui. O franço está no 7º período. Ele tem que ter 7 níveis de energia, 7 camadas de elétrons. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica dele, você tem que fazer a das 7, né? Aqui, 7. E camadas, isso aqui é um lembrete, camadas ou níveis de energia, a gente já viu isso nas aulas passadas, são formadas por subníveis. Então, os níveis de energia dos elétrons, e dentro dos níveis de energia dos elétrons, você tem os subníveis de energia, né, que foi aquela mudança do modelo atômico de Rutherford, de Bohr, perdão. Summerfield trouxe as linhas finas, e depois que o Summerfield trouxe as linhas finas, dentro das linhas espectrais maiores de Bohr, evoluiu-se no conceito quântico um subnível de energia ou orbitais de energia. E são 4. S, P, D e F. Aqui está G e H porque é uma sequência matemática de grandeza de energia, como se fosse um triângulo. Por exemplo, se a N tem a S, P, D, F, a O vai ter S, P, D, F e G. E assim sucessivamente. Mas como não tem átomo com tantos elétrons para preencher, a gente acaba no S, P e D, okay? Com os 7 níveis que a gente conhece. E aqui está o número máximo de elétrons por subnível de energia. A gente já viu isso também. Isso aqui é um lembrete: 2, 6, 10 e 14. Então aqui eu encerro, né? Que a gente vai relembrar a questão dos orbitais para a gente relacionar a distribuição eletrônica de Linus Pauling com a tabela periódica. Beleza, galerinha? Então, tudo de bom. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, né? E é nóis. Valeu!